Glória, glória. E entrando no barco, passou para outra margem e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoado-te são os teus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: Ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: Por que pensais mal em vosso coração? Pois o que é mais fácil dizer ao paralítico: Perdoado-te são os teus pecados, ou levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então o paralítico: Levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se foi para a sua casa. E a multidão, vendo isso, maravilhou-se e glorificou a Deus que dera tal poder aos homens. Uma das coisas que eu tenho vivido nesses últimos anos é tentar discernir, compreender o desejo e a vontade do Espírito para nós. E ao longo de quase 2 anos, aproximadamente, eu tenho mergulhado profundamente em estudos sobre o sobrenatural de Deus. Essa semana comprei mais um dos livros extraordinários do Buzzworth, né? Na verdade, um clássico que inspirou Telly Osborne, inspirou Oral Roberts, inspirou Kathryn Kuhlman, indiretamente, né? E inspirou também, lembrar o nome do homem já já. Então foram pessoas que foram diretamente inspiradas por um Deus que cura e que faz milagres poderosos. A questão não é o milagre em si, é como eu creio nesse milagre, é a forma com que eu aceito o milagre. A dureza do coração do homem é tão grande que na hora em que Jesus diz: Perdoados são os teus pecados, levanta-te e anda. Cara, isso era um momento para quem estava ali, né, entrar em êxtase. Mas infelizmente a Bíblia diz que alguns escribas, conhecedores da lei, o escriba era aquele que, de certa forma, transcrevia a lei oral para o que era escrito. E na mente deles, a letra, ela matava. Por isso que Jesus disse: porque no coração de vocês estão pensando mal. Porque como homem e como conhecedores da lei, eles sabiam que como homem, Jesus não teria esse poder a não ser o Filho de Deus, do qual também eles escreveram. Só que Jesus, Ele é tão misericordioso, Deus é tão bom, que Ele chega e diz ao paralítico: isso é mais fácil então para vocês acreditarem assim? Ou seja, já que vocês não acreditam que eu tenho o poder de perdoar pecados, então eu vou somente declarar, ao invés de perdoar o pecado. Eu vejo nisso a misericórdia de Deus extensiva, porque ao invés deles acreditarem, ao invés deles crerem que aquela condição de enfermidade era devido a pecados, a Bíblia não explicita que tipo de pecado, mas eram pecados que estava tornando aquele homem paralítico. E no coração daqueles escribas, eles achavam que Jesus estava blasfemando. Só que como Deus, conhecedor dos pensamentos e as intenções do coração, Ele diz: olha, o que é mais fácil, perdoar os pecados ou dizer levanta e anda?
Ora, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados. Então eu não vou falar essa parte, eu vou dizer só assim: levanta e anda, toma teu leito, vai para casa agora. E a Bíblia diz no verso 7 que ele levantou-se e foi para casa. A multidão, vendo isso, começou a glorificar a Deus, que dera tal poder aos homens. Eu tenho plena convicção de que Deus nunca quis se separar de nós. Isso é um fato. Eu digo isso quase que diuturnamente nas minhas orações e preces. Dê um pulinho lá para o verso 14 agora. Ora, então chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? Vale salientar, gente, a gente bate tanto, né? Às vezes os pastores batem tanto, os irmãos, nos fariseus, que nós achamos que essa turma era de todo ruim. Não era. Pelo contrário, eram bons observadores da lei. É fato que entre eles existiam aqueles que, infelizmente, eles somente pregavam e somente diziam, mas não viviam. Por isso essa conotação. Mas eram homens estudiosos, piedosos, e alguns acreditaram em Jesus. Alguns saíram desse contexto religioso. Bom, os discípulos de Jesus, e a Bíblia diz, e os fariseus, estavam juntos, né? E alguns questionam: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? Disse-lhe Jesus: podem porventura andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. Ninguém deita remendo de pano novo em veste velha, porque semelhante remendo rompe a veste e faz-se maior a altura ou o rasgo da roupa. O que Jesus está nos ensinando com isso aqui, gente? Primeiro, é lógico que naquela época os discípulos deles, por estarem com eles, não jejuavam tanto como nós, eu e você, precisamos jejuar hoje, por não termos essa presença física. E alguns começaram a questionar: por quê? Por conta desse adereço espiritual que muitas vezes o crente tem. Vou jejuar mais para mostrar que eu sou capaz. Eu vou dizimar mais para mostrar que eu posso. Eu vou orar mais para dizer que sou melhor que o outro. Aí a gente entra num processo de performance. Porque o outro está fazendo, eu também vou fazer. Porque tem essa moda, eu também vou entrar nela. Eu fico nas redes sociais observando, né? Tantas coisas. Faça a sua igreja crescer, como se isso fosse um investimento. Toda hora nós temos lá no Instagram: olha, há um método de crescimento para ir. Tanto método, tanta coisa. Não estou criticando, pelo contrário, quanto mais vidas salvas, melhor. Mas eu particularmente me questiono e questiono o meu povo. Questiono só lá fora, questiono aqui dentro. Será que nós precisamos de tanta salvação para mostrar que somos grandes? Eu mesmo tenho me questionado: sim, eu quero almas, mas não é para mostrar que a igreja é grande. Quero almas para que elas possam ir para o céu, e elas possam viver o melhor de Deus, sim, também ainda na terra, resgatando outras vidas. Porque não tem sentido ser um cristão se o propósito não for viver de uma maneira profunda o reino de Deus. E essa turma aqui jejuava e observando, né? Porque tem gente que é assim, observa demais a vida dos outros. Pare de observar a vida dos outros. Pare de querer ter o que o outro tem. Pare de querer ser o que o outro é. Seja você. Eu me esmeiro muito na vida desses homens de Deus e observo que Deus, ele age de uma multiforme sabedoria, como diz as Escrituras.
Como Deus chama uns, chama outros. Eu não sei quem já estudou a vida profunda da grande evangelista, né? Kathryn Kuhlman. Alguém já estudou profundamente a vida dessa, mas profundo mesmo. Quando você estuda profundamente a vida de Kathryn Kuhlman, no começo você vê que ela patinou. Ela casa com um homem que era casado e era um pastor, que trai a sua esposa, e ali ela nova começa um relacionamento que não foi permitido por Deus. Eu fico observando como Deus pega determinados vasos, né, mesmo nos seus erros, e os torna depois vasos de honra. Quem diria que aquela mulher se tornaria? Logo, pouco tempo depois, aquele casamento não dá certo. Há uma traição, e dali para frente ela decide ser esposa unicamente, se arrepende, porque Deus é assim, Deus é assim. Você acredita que eu tive um camarada caminhando conosco há muito tempo atrás, que achava isso um absurdo, e não concordava, por isso que eu não acredito nos milagres dela. Eu falei, coitado, vai continuar não acreditando, e é doido até hoje, é maluco até hoje. Sabe por quê? Porque ele quer realmente... Esse foi aquele que disse assim, eu olhei para ele assim e disse, cara, é porque eu olho muito e vejo a sua humanidade. Eu digo, tu quer ver anjo, tu quer ver asinha nas minhas costas e uma auréola? Até hoje patina. Por quê? Porque as pessoas querem performance, elas não querem realidade. E aquela mulher, quando ela entende que aquilo que ela fez é errado, ela decide logo após a separação, ainda nova, não casar mais e começar a buscar realmente o Espírito Santo. Tanto é que ela morre solteira, mas ela foi tão usada pelo Espírito Santo. Deus é um Deus de oportunidades. A gente tem o hábito de querer julgar os outros, o hábito de querer, sabe? A gente precisa parar um pouquinho, analisar as nossas vidas. É lógico que a gente não vai aceitar de forma nenhuma e de maneira nenhuma o pecado, mas a gente é muito ávido, né, em querer que o outro, porque se ele não fizer, não é assim. Se preocupe com você, se preocupe com você. Jesus é bem enfático, né? Podem andar tristes os filhos das bodas enquanto o esposo está com eles? Os caras estavam com Jesus do lado. Tinha fome e multiplica. As bênçãos, os milagres acompanhavam. Eles viam ressurreição de mortos. Então eu fico imaginando o êxtase que eles viviam ali. A toda hora Jesus fazendo um milagre e eles ali. Tem um filmezinho bem legal sobre Jesus. Cara, se alguém é bom de memória, eu já assisti esse filme umas 3 ou 4 vezes, mas eu não consigo assimilar. Vamos ver se a turma aí acha esse filme aí, é bem legal. É sobre um centurião, que ele, já assistiram com certeza, que ele é chamado para verificar a ressurreição de Cristo. Não sei se quem assistiu esse filme, né? Se alguém achar, bota aí, que é uma boa dica para o final de semana, viu? Mas pensa num filme que me alegra, porque o cara interpreta tão bem os milagres. E tem a hora que, acho que é Filipe, um dos discípulos, tem um cara que ele está leproso, e o centurião começa a seguir os discípulos. É bem legal esse filme, vê se encontra ele aí, esse filme. E aí tem uma hora que Jesus, né, tá ali, e o centurião decide largar tudo, e ele olha assim para os discípulos: por que vocês seguem esse homem? O que ele tem assim de tão extraordinário? O que ele faz? Caminhe conosco que você vai ver. E tem a hora que um dos leprosos é rejeitado, pessoal, e Jesus se levanta, olha assim para os discípulos, todo mundo escorraçando lá o leproso, né, porque não podia ficar perto. Jesus vai lá, e aí o discípulo só observe, viu? E Jesus vai lá e cura. Nossa, eu choro nessa parte, porque eu fico imaginando realmente como deveria e como não deve ter sido extraordinário ver todos aqueles milagres, o sobrenatural nos alcançando, né? Como nós acabamos de ler, a multidão se alegrava porque Deus estava com os homens. E é fato que só Deus pode fazer esse tipo de milagre, só Deus pode. Mas muitas vezes nós teimosamente ficamos olhando a vida do outro, preocupado com o outro. Eu não me preocupo com nada.
Eu não quero me preocupar com a vida do outro, não quero saber de nada, eu quero saber de mim. O meu desejo é que Deus venha e faça. Estou lá preocupado. Deixa eu falar uma coisa para vocês, parem de se preocupar. Para de ficar preocupado com o outro, com a situação do outro, com, sabe, de remoer no coração. Não, descansa, seja suave. Aí ele diz assim: ninguém deita remendo de pano novo em veste velha, porque semelhante remendo rompe a veste e faz-se maior ruptura. Ou seja, sabe o que ele está dizendo? Que não tem como Deus confiar nada grande muitas vezes a mim e a você, porque nós de repente podemos estragar. Às vezes Deus quer derramar uma medida de unção. Hoje pela manhã eu estava assistindo, não sei quem viu, e eu achei legal, porque muita gente tem o John Piper, ou tinha, né, como sensacionista, né? E tem um comentário até que alguém diz assim: poxa, eu pensei que por ser presbiteriano ele era sensacionista, e ele está dando uma aula sobre o dom de línguas. Alguém viu essa reportagem dele? Acho que só eu mesmo, misericórdia. E aí foi legal, porque perguntaram para ele: você acredita no dom de línguas? Ele: sim. Aí ele fala dos dois tipos de dons. Ele diz que já ouviu pessoas que nunca estudaram idiomas de outros países, e na ministração ser tomada pelo Espírito, e o nativo entender perfeitamente o que aquela pessoa estava orando ou pregando, sem ter estudado nunca o idioma. Ele disse que inclusive ficou impressionado. E segundo, como ele também já entrou nessa questão da glossolalia, e ele fala que era um desejo que ele tinha. Ele queria muito receber o batismo do Espírito Santo em línguas, ou língua dos anjos, e ele fala sobre isso. E aí ele começa a buscar, e ele diz nessa entrevista que num determinado momento ele vai lá para o cantinho da igreja onde ele ministrava, e ele começa a querer falar, e ele diz: não, isso é algo da minha mente. E ele começa a entrar em desespero, porque ele acredita. Ele diz: não, eu acredito. E inclusive o que o apóstolo Paulo ensina sobre essa questão, de que aquele que fala a língua dos anjos, né, essas sílabas que são pronunciadas, elas têm um objetivo. Não adianta sair por aí falando em línguas se ninguém entende. A própria palavra diz que aquele que fala na língua dos anjos, ou uma língua ininteligível, fala para edificar a si mesmo. Com todo respeito, por isso que eu não concordo com aquela doideira que tem aí em algumas denominações. Não estou dizendo que é mentira, mas na maioria das vezes aquilo ali é puro emocionalismo. Porque quem fala em línguas, a palavra diz que edifica a si mesmo. Ou se falar de púlpito e em público, que interprete para que outros entendam, porque senão não vai adiantar de muita coisa. É a Escritura que diz isso, gente. Mas, deixando isso de lado, ele pede, ele fica triste porque ele não recebe, até que o Espírito fala com ele: John, vou receber um dom, e eu não vou te dar o dom de línguas, eu não vou te dar. O dom que eu te dei foi de apacentamento, de ensino, e eu quero que você ensine e apacente aqueles que falam em línguas. Cara, eu achei o máximo. Que humildade desse grande homem de Deus. Por que eu estou falando tudo isso? Porque às vezes você está pedindo algo a Deus que Deus não vai te dar, não é porque Ele não quer, é porque você não tem estrutura para receber. E quando buscar, busque com sabedoria. Busque com sabedoria. Nós precisamos compreender que o que nós estamos pedindo muitas vezes é muito sério. Por exemplo, eu já ponderei aqui muitas vezes: paralíticos andando, cego enxergando, membros amputados nascendo. Eu falando: meu Deus, será que nós teremos estrutura para isso agora? Deixa eu te falar uma coisa: não teríamos. Deus já falou várias vezes comigo, mas Ele vai fazer, amém? Só que agora, no momento, eu vejo que a gente não tem estrutura. Sabe por quê? Porque ainda falta muita coisa entre nós. Não fique triste, pelo amor de Deus, nem se coloque na situação. Mas algumas semanas atrás, vai fazer um mês, que eu orando perguntei: Deus, por quê? E Deus me mostrou muitos porcos, e eu ali tentando apacentar esses porcos. Foi até para o pastor Eliamar.
Fiquei muito triste, me acordei no outro dia. Deus falou: enquanto houverem porcos, eu não vou fazer. Sabe, nós precisamos ter cuidado com o que nós pedimos. Não estou dizendo que você não, pelo amor de Deus, tá? Reavalie você mesmo e veja onde você está falhando, você está errando. Porque às vezes nós estamos vivendo uma performance. Nós estamos vivendo somente sabe? Eu fico preocupado. Deixa eu te falar uma coisa. Amanhã, meu Deus, estava falando com o professor Alessandro essa semana, lá na academia. Eu falei: cara, Deus me deu uma palavra para esse final de semana, que só vai receber realmente quem tiver quebrantado. Quem não tiver, ou converte ou sai de meio daquela igreja. Porque é uma realidade. Nós não queremos multidão. Gente, multidão é problema. É isso que eu quero mostrar para você. Não se coloca remendo novo em pano velho. Nós vamos compreender que o evangelho não é um negócio. Hoje, infelizmente, o evangelho virou um grande negócio. É um grande negócio. Me desculpa a expressão chula. Qualquer pilantra hoje sai e leva meia dúzia de doido, aloprado e abre um trabalho. Qualquer maluco fica com raiva do pastor, não concorde, sai. Que doido. É por isso que está essa bagunça. É por isso que tem gente aí caracterizada de mulher, com barba, com pomo de Adão, pregando, se intitulando Deus sabe o que. Todo respeito ao ser humano, né? Mas nós precisamos tomar cuidado, porque está uma bagunça. Pares. Gente, olha que loucura. Como é que nós vamos aceitar um evangelho? Porque se você pegar Romanos 1, quem já leu Romanos 1 de verdade? Quem já leu? Lê em casa se você não leu. É cacete do começo ao fim. Não existe essa aceitação, embora estão querendo enfiar de goela abaixo. Como eu digo aqui sempre, respeitamos o ser humano, as opções sexuais, mas estamos falando de evangelho, que a turma tem a mania de pegar pedacinho do que você fala, jogar na internet para te processar. Bota tudo, pô, não bota só o pedaço que o cara falou. Mas é inconcebível. Como é que você vai construir moralmente uma criança com 2 homens ou 2 mulheres? Não tem como, é impossível isso. Vez por outra está saindo, mas a mídia satânica não evidencia. Recentemente saiu o caso de 2 criaturas que moravam juntas, 2 mulheres, que praticamente mataram uma criança. Quem viu essa reportagem? Foi uma coisa absurda, mas ninguém evidencia isso, porque não é interessante para essa agenda maligna e maldita. Com todo respeito ao ser humano, estamos aqui, preste atenção no que eu estou dizendo, está sendo filmado, né? Irmão, não nos opomos à opção sexual de ninguém, cada um é livre para fazer o que deseja. Porém, quando tratamos da Bíblia, das Escrituras, eu não posso fazer concessão. Aí vem a STF, vem como é que chama? O Ministério Público. Não tem acordo, velho. Se tiver que prender, prenda. Se tiver que multar, multe. Mas é Bíblia, estamos falando de Bíblia. E a Constituição nos ampara em relação a isso. Não dá para fazer acordos neste aspecto. Mas infelizmente nós temos uma mentalidade hoje. Agora eu vou entrar no nosso campo. Por muitos pilantras estarem fazendo da igreja um grande negócio. Não fique muito pressionado, não. Recentemente, não estou dizendo que não é de Deus, que Deus julgue. Recentemente, um desses camaradas, que até no começo eu achava um cara legal, mas aí depois ele dissocia do seu líder e abre uma big igreja, já vou dizer o nome, lá em Alphaville, né? Uma big estrutura de milhões. Irmão, é negócio. Não tem como não dizer que aquilo é negócio. Sabe o que eu acho triste? É que amigos meus, rapaz, que extraordinário. Eu fico calado para não perder, porque eu já tenho poucos amigos pastores. Se eu for falar, não vou ficar sem ninguém. Aí eu prefiro muitas vezes ficar calado. Falar, rapaz, é muito... Porque a turma olha a performance, quer olhar a estrutura. Eu já estou sonhando com algo maior. Você acredita nisso?
Estava falando com os pastores. Não é meio doido o negócio? Mal a gente chegou, já estou sonhando com algo maior. Eu posso ouvir um amém? Deus me mostrou aqui há uns meses atrás um terreno, eu não sei onde é, mas era enorme, enorme, enorme. Não estou dizendo que vai ser amanhã, nem ano que vem, nem daqui a 2 anos, 3 anos, mas vai acontecer. Logo, logo essa estrutura vai ser vendida para comprarmos algo muito maior, para termos estacionamento, para fazermos mais salas. Porque dia de domingo está um desespero, não tem mais sala para crianças, e é muita criança. Então, a turma de escolinha aqui fica ligando para minha mulher, a gente viajando, e o pessoal, a Valesca, tentando, mandando áudio, tá desespero, para poder. A gente não tem estrutura, preste atenção no que eu vou te dizer. Deus falou de maneira muito clara, nós não temos estrutura hoje. Se acontecer um milagre criacional aqui, como é que a gente vai receber aqui? 15, 20 mil pessoas, 10 mil pessoas? Tem. Agora Deus vai fazer, aos poucos. Amém? Mas deixa eu voltar. Mas até lá o que você precisa fazer é deixar de ser um pano velho. Porque tem muita performance entre nós. Muita performance. Muita. A partir dos meus próprios discípulos, eu já vou começar a fazer tratamento sério, porque eu não quero mais performance. Tem muita performance, tem muita religiosidade e pouca vida, e isso escandaliza. Escandaliza. Eu não quero ser motivo de escândalo, de maneira nenhuma. Por isso eu pago um preço muito alto, tento me comportar de forma que não haja escândalo. É fácil? Não, não é. A gente, ontem eu estava na celebração, né? Eram 2 ou 3 células lá, Maria, eram 2 células. A célula da pastora Maria, e eu não sabia. Acho que não está não, está trabalhando, né? Que um irmão muito querido, ontem dando testemunho, foi aniversário dele, disse assim, antes de eu ir para a comunidade, ele veio de uma igreja que eu conheço, houve um escândalo terrível lá na época, e ainda está tendo ainda algumas coisas meio erradas, mas deixa para lá. E ele disse assim, antes de ir para a comunidade, eu não sabia disso, fiquei sabendo ontem, eu estudei a vida do pastor Manassés 3 anos. Eu analisei a vida dele. Caramba, velho, 3 anos, 3 anos. Ainda lá no Acauã, fiquei te observando. Fui vasculhar tudo a seu respeito. Tudo. Disse, glória a Deus. E aí, disse, não encontrei nada. Por isso que eu fiquei lá e estou lá. Preste atenção, você está sendo observado. As pessoas estão observando você. Como você fala com a sua mulher, como você fala com seu marido, como você fala com seus filhos, como você fala com seus pais. Amém? Eu estou só preparando para a cirurgia da manhã, tá certo? Só preparo. Preste atenção à maneira com que você se conduz. É a forma com que você age, a maneira com que você... Porque eu quero ser o quê? Um pano novo? Aleluia. Pode colocar um remendo novo que vai segurar. Porque se o pano for velho e você colocar um pano novo, vai ser pior. Não tem como. Não tem como o Espírito agir na minha vida. Essa semana Deus me fez um pedido bem pesado. É muito pessoal, não vou te dizer. Eu disse, Senhor, me dê força então para eu poder realmente me preparar para isso aí. Vamos embora. Talvez Ele não peça para você algumas coisas que Ele vai pedir para outro. Talvez. Eu vi um testemunho de um pastor, eu já falei esse testemunho aqui uma vez, eu achei extraordinário. Um camarada muito conhecido, foi ministrar na igreja dele, e saiu com ele. Disse, cara, vamos ali primeiro no banco. Aí disse que ele chegou no banco, ele foi pegar o dinheiro na mão da caixa. Quando ele tocou no dinheiro, a mulher começou a se estribuchar. Ele foi lá e libertou a mulher. O cara ficou olhando para a cara do cara assim. Onde ele passava, acontecia um milagre. Ele, assustado, né? Ele foi pregar na igreja do cara. Disse, caramba. Aí foram almoçar. Quando ele foi almoçar, aí o cara disse, traga uma Coca-Cola para mim e para o meu irmão. Ele disse, não. Disse, mas por que Deus disse para mim que não era para tomar Coca-Cola? Eu falei, Deus, por favor, tudo menos isso. Eu disse, Senhor, Coca-Cola de vidro, oh meu Deus, bem geladinha. De vez em quando eu tomo, perto que eu abortei, né? Não porque Deus pediu, mas porque eu sei que não faz legal, não é bom para a saúde. E aí o cara não tomou a Coca-Cola. Beleza.
E aí eles estavam ali e tal. Olha só. Aí ele observou que o cara mal pegava no celular. Ele disse: o senhor não usa o celular? Deus me proibiu. Falou: misericórdia. Foi para a casa dele, ficou hospedado, muito próximo. Aí ele chegou na sala. Ele disse que olhou para um lado, olhou para o outro e ficou agoniado, sentou, pegou um jornal, querendo ligar a televisão. Cadê a televisão que não estava na sala do cara? Aí ele fez: pastor, tem alguma televisão aqui para eu ver o jornal? Eu falei: irmão, aqui em casa não tem nenhuma televisão, Deus me proibiu. Eu falei: lascou tudo agora. Cara, ele foi observando o cara, ele foi observando o camarada, ele foi observando. Diz que não viu ele de bermuda, não viu ele de camisa, era só calça, camisa normal e sempre com os pés calçados dentro de casa. Aí ele disse: posso fazer uma pergunta, pastor? Ele disse: pode, irmão. Você anda sempre assim? Porque Deus pediu. Aí eu falei: cara. E eu ouvindo esse testemunho. Mas era muito comum, de vez em quando, um morto ressuscitar na mão desse cara. E aí ele conversou com ele, seriamente: irmão, deixa eu te falar uma coisa. Não é porque Deus me pediu que Ele vai pedir a você. Agora, o que Ele pedir a você, faça. Muitas vezes você, preste atenção, está protelando algumas coisas porque você não está ouvindo direito o Espírito. Muitos de vocês aqui estão perdendo bênçãos pessoais, não estou falando coletiva, porque você ainda é casca grossa, você ainda é rebelde, insubmisso, desonroso, desonrosa, especialmente com Deus. E muitas vezes não entende que Deus quer te mudar. Deus quer mudar você. Eu sou ligado no 380 quase 24 horas por dia. Acho que eu falei contigo terça-feira, não foi? Foi quarta. Eu inventei de tomar 2 negócios que eu peguei com esse menino. Aí já tinha tomado uma farinha lá com feno grego, tríbulos terrestre, semente de abóbora. Foi uma mistura. Aí inventei de tomar. Eu tomo, normal. Mas aí eu inventei de tomar mais 2 comprimidos. Aí botei creatina no meio. Botei um monte de... Meu amigo, eu fiquei azogado no 380. Eu quase... A minha filha estava lá em casa. Foi na segunda-feira, no dia do hambúrguer. Ela falou: pai, pelo amor de Deus, para, mãe, ó pai. E eu querendo voar. Queria correr uma maratona. Deu meia-noite eu lá estático, orando. Cadê o sono? Falei: agora endoidou tudo. Aí eu apaguei. Mas 3 da manhã eu... vou correr uma maratona. Porque eu estou no 380. A minha mulher é 120, muito mal. Tem hora que me dá agonia. Assim como eu sei que é agonia para ela também me ver no 380. Mas diz assim para o seu irmão: é assim que Deus vai tratar você. É desse jeito. Mas muitos de vocês estão perdendo bênçãos. Estão fazendo o que é errado, porque não aceitam essa poda. Eu já vou começar de cara aqui. Eu já vou enfiar o pé no peito já para amanhã. A partir de hoje, se eu ver um Instagram de alguém aqui sem a mulher, se for casado, por favor, apague agora, tá? Quando eu sair daqui, eu não quero. Eu tô olhando. Não quero mais ver você bonitinho, bonitinha, sozinha, rindo. Eu quero ver o casal. Alguém aqui, ó, eu tinha uma foto no Instagram que eu achava legal. A minha mulher reclamou umas 2 vezes. Aí eu mudei. Quem lembra dessa foto que estava no Instagram? Tirei. Quem é que está no Instagram agora? Junto comigo? Quem é que está lá? Quem é que está no WhatsApp? Então não quero mais você sozinho. Não quero ver uma foto sua. Se eu ver uma foto, pastor, agora sou eu, não é Deus não. Sou eu, para o seu bem. Amém? Se não quiser vir amanhã, não tem problema, assista pela TV. Eu disse para o professor Alessandro ontem, cara, Deus me deu uma palavra que vai rachar a lenha. Porque se nós queremos a presença de Deus... Gente, quem aqui já estudou os Quakers? De verdade, os Quakers. Ninguém. Não é aveia não, tá? Pode ter o nome da aveia, mas por incrível que pareça, realmente aquela foto lá é o que eles vestiam na época. A palavra Quakers foi dada porque aqueles irmãos se reuniam para orar. E eles oravam tanto, que muitas vezes o sono vinha. Eu já contei essa história aqui. E eles na madrugada enfiavam a cara dentro de um tonel de água gelada. Muitos pegavam toalhas molhadas e colocavam na cabeça
para passar o sono, que eles queriam a glória de Deus. Foi um movimento que durou décadas. E quando o Espírito vinha, eles começavam a pular. A palavra quaker é saltadores ou puladores. Aqueles irmãos, por isso que a turma chama, né, os bode, porque pula, né, porque salta. Preste atenção, se você não tiver zelo pelo que é de Deus, não adianta muita coisa. Eu, sendo você, a partir de hoje, já começar a fazer uma verificação. Onde está errado na minha vida que eu preciso mudar? Ali no gabinete, conversando com o pastor Luciano Subirá, a gente trocando umas ideias. E eu depois falei para ele do porquê dele ter vindo. Eu disse, cara, eu entendi que Deus te mandou. Eu entendi. Preste atenção no que eu vou dizer aqui. Se você quer intimidade com Deus, esse vai ser o lugar que você vai ficar. Mas se você quiser tirar onda com Deus, tirar onda comigo, já estou te dizendo, não fique, por favor. Vá procurar outro lugar. Tem igrejas que não vão se preocupar com o seu casamento, com a criação dos seus filhos, com nada. Então eu não estou aqui para fazer gracinha para ninguém. Então se for para tirar onda com a minha cara, para me desonrar e me desrespeitar, rua. Pode ir embora, não tem problema nenhum. E se quiser falar mal de mim, pode falar. É só mais um, entre na fila e seja feliz. Mas eu não vou aceitar mais que se coloque remendo novo em pano velho. Então olhe para o seu irmão e diga assim, ou você muda ou você muda. Estou só preparando você para amanhã, tá? Nem se deita vinho novo em odre velho. Deixa eu te explicar no contexto judaico o que era isso. Hoje nós temos a facilidade de termos garrafa térmica, inclusive eu quero a minha já, que a minha está com a água imantada, aleluia, tira essa daqui. A minha está por aí, não sei se está no gabinete. E que coloca sal integral na água, tá? Inclusive, deixa eu te falar agora. Se prepare porque nós vamos entrar em processos de jejum bem prolongados, amém? Eita, amenzinho fuleiro da poxa. Amém? Gente, essa onda de comer muito é do diabo. É sério. Eu praticamente assim já tem 15 dias que estou comendo somente uma vez por dia. E fome, zero. Vamos entrar em 3 dias de jejum, amém? Oh, tá melhorando, amém? Sério? Vamos ver o poder de Deus descendo, amém? Você quer colocar as mãos nos enfermos e eles serem curados de verdade? Quem quer? Fala assim, não vem de graça, bebê. Não, fala pro irmão, não vem de graça, bebê. Não vem de graça, não vem. Você quer ver a restauração na sua casa, na sua família? Você quer ver o poder de Deus sendo manifesto? Você vai ter que pagar esse preço. Vai ter que pagar esse preço. Porque não se coloca vinho novo em odre velho. Os caras pegavam couro de bode, qualquer couro, né, de jegue, e eles faziam o que nós chamamos de cantil, né? O cantil era aquele reservatório, ainda é hoje, ainda existem cantis, né? Só que hoje tem alumínio, tem de ferro, tem essas garrafas térmicas que são uma bênção. E aí, naquela época não tinha isso, essa tecnologia, e os caras pegavam o couro e faziam um cantil, e aí eles colocavam, a maioria das vezes era vinho, não tinha Coca-Cola gelada, eita, não tinha, era o suco da época, da vide. Então eles colocavam naquele cantil. Com o passar do tempo, né, aquele couro ele ia ficando ressecado. Eu não sei se você sabe, mas o vinho, o suco da vide, né, ele tem uma fermentação pesada e gera gases, né? E se o odre, né, esse cantil, ele tivesse velho demais, ele rachava e aquele vinho escorria. Não se coloca vinho novo em odre velho. Aliás, rompem-se os odres, entorna-se o vinho e os odres estragam-se, mas deixa-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Obrigado, querido.
Você tem que mudar, meu amigo. Pelo amor de Deus, não dá para você viver a vida que você vive. Não tem como. Você tem que pagar um preço mais alto de oração. Você tem que pedir a Deus revestimento do Espírito. Pare dessa performance de mostrar o que você não é. Mostre o que você é para Deus e mude. Deus, eu sou uma pessoa arrogante, eu sou uma pessoa orgulhosa, eu sou uma pessoa muitas vezes invejosa, eu sou rebelde, eu sou independente. Irmão, nós estamos falando de evangelho. Se for para a gente viver uma piada, vai cada um para sua casa, faz o que quer da vida e acabou. Eu não quero apacentar porco, eu quero apacentar ovelhas, não quero apacentar bode, porque ele mesmo disse que naquele dia ele apartará os bodes das ovelhas, quanto mais porco. Sabe quantas pessoas, infelizmente, chegam entre nós, acham lindo, meu Deus, que igreja extraordinária, que coisa linda, meu, eu não aguenta nem meses às vezes alguns. A carne velha começa a pedir, o outro velho, aí o Espírito Santo está entrando, está até lavando o cara, mas aí ele começa a vazar, porque ele não quer mudança, ele quer continuar sendo um odre velho, ele quer continuar com os flertes do passado, com os namoricos do passado, com os palavrões do passado, com a maneira de ser do passado. Deixa eu te falar uma coisa, por ser ligado no 380, eu sou um cara que gosta de ver tudo assim. E eu disse para Deus: Senhor, há muitos anos eu disse: Deus, é lógico que eu não sou perfeito, de vez em quando você tem uma indisposição ou outra com a esposa, com os filhos, mas pode perguntar, Daniel deve estar por aí, pergunta meu filho se lá em casa tem gritaria. Tem, Daniel? Pode falar a verdade, pode perguntar para ele lá, pergunta para ele, pode perguntar, está com 20 anos, vai fazer 20. Ele já viu sim algumas cenas, eu discutindo com a mãe, sendo bem firme com ela, porque tem que ser mesmo, porque às vezes tem mulher que é madeira, meu irmão. Assim como eu sei que muitas vezes eu também estou errado, tem que chegar e... Mas pergunta para ele se lá tem gritaria. Não tem, não existe. Eu disse para Deus: a minha casa vai ser uma casa de paz, não quero gritaria. Não quero. Eu recebo pessoas, minha netinha quando está lá em casa não quer ir embora, por que será? Não é a gente, é quem está, é a presença. Pessoas que vão lá em casa, é sério que eu estou te falando. Semana foi abençoado lá. Falei: tem certeza que a gente tem que ir embora mesmo? Eu falei: tem que ir, porque eu tenho que realmente fazer outras coisas. A sua casa tem que ser uma casa de paz. A sua casa tem que manifestar o Espírito Santo. Não é que ela vai ser perfeita, mas preste atenção como você trata as pessoas, como a educação. Seja educado com as pessoas. Ah, pastor, mas eu fui criado assim, esse é meu jeito. Seu jeito nada, indivíduo ou indivídua. Mude. Você é um odre novo. Fala assim pro irmão. É só anestesia para amanhã, tá? Gente que não trata bem as pessoas, que não honra em casa, que não é educado. Deixa eu te falar uma coisa. Trate bem a sua mulher, cuide dela, cuide. Lá em casa, quando a minha... Pode perguntar ao Daniel, até ele mesmo. Às vezes eu estou lá almoçando, bem, por gentileza, pega para mim o sal, ela vai, quando chega, bem, obrigado. É assim, filho, que você tem que fazer. Não é porque tua mulher que ela é tua empregada ou teu empregado, não. Eu fico observando alguns casais aqui, me dá nos nervos. Aliás, eu vou ser mais educado agora. Se eu ver alguns de vocês tratando mal o esposo na minha frente, vai se lascar comigo. Vai, eu vou botar para torar agora. Porque se for viver um evangelho meu irmão, vai para outro lugar, me deixa em paz. Porque eu não quero viver um evangelho de mentira, não. Eu tenho dito para Deus, eu quero viver um evangelho de verdade. Amém?
Um evangelho de verdade. Trata bem a tua mulher, trata bem o teu marido, trata bem as pessoas que você se relaciona, cara. Os jovens, inclusive amanhã vai ser um bolo só. Estava contando para alguns. A coisa mais linda entre nós é quando um jovem e uma jovem começam a ter um sentimento um para o outro. Mas parece que aqui é um negócio do inferno. Quando um rapaz começa a ter um sentimento para uma moça, vira um piti, uma frescura, uma safadeza, porque a gente começa fofocada da poxa. Para com isso, eu vou dar uma dura da poxa. Pelo contrário, se você vê algum jovem com interesse em outra jovem, louve a Deus e pare de ser fofoqueiro e fofoqueira. Pare com isso. Estou falando de jovens. É normal. Eu acho lindo quando um rapaz chega para mim, pastor. Já estou olhando para a cara dele, madura. Eu vejo, tá vendo passarinho verde esse menino? Pastor, fala logo, rapaz. É que eu estou tendo um sentimento por fulana. Que bênção. Mas não, tem alguns de vocês que saem espalhando e saem com aquela fofocada safada. Olha assim, eu falei, tô espírito de fofoca, pelo amor de Deus, celebre, se alegre. Se fosse um pai era problema, mas é um rapaz e uma moça. É lógico que a gente vai conduzir, vai conduzir sim, vai conduzir. É nobre o sentimento, qual o problema? Parece que parece que tem um monte de anjo, agora que ninguém pode gostar de ninguém. Não, meu filho, pelo amor de Deus, é nobre o sentimento. Pare de ficar fofocando. Tu viu fulaninha? Tu viu cicraninha? Opa, parou. E já vou dizendo, viu? Se eu souber de algumas coisas daqui para frente, o cacete vai rolar, que eu vou chamar na chincha. Para com esse espírito de fofoca. E se acontecer alguma coisa errada, guarde para você, converse conosco. Qual o problema? Somos seres humanos. Mas não se deita vinho novo em outro velho. Não dá, velho. O Espírito Santo até quer mover, mas aí ele passeia entre nós e vê tanta coisa. É fácil? Não é. Irmão, lidar com centenas de pessoas. Alguns lidam com célula aqui, já sabem o problema. Imagina lidar com centenas e centenas de pessoas. E pasmem, a maioria de vocês carregam o nome do Senhor acima de tudo, e carregam o meu nome. Diz logo assim, não é lá da igreja do pastor Manassés? Diz logo assim. O cara não quer nem saber quem é a minha vida, mas porque o outro errou, já me bota no chiqueiro. Já me bota no meio dos porcos. É da igreja dele. Mas não é porque é o nome do Senhor, gente. Então vamos nos alinhar, porque não dá para se colocar vinho novo em odre velho. Rompe-se os odres, perde-se o vinho, os odres estragam-se, mas deita-se vinho novo em odres novos, assim ambos se conservam. Sabe o que ele está dizendo? Eu quero do Espírito Santo, massa. Eu quero muita presença de Deus, maravilha. Mas eu preciso ser um vinho novo e um odre novo. Eu quero vinho novo para conter realmente assim, para que o odre contenha o vinho novo. Eu quero ser um odre novo para que o vinho novo entre e ele possa ser contido e não se estrague. Faz uma análise. Estou fazendo isso muito ultimamente. Deus, onde é que eu estou errando? Senhor, onde é que eu estou falhando? Deus, onde é que eu estou pecando? Que atitudes estão me levando a errar e a falhar? Onde eu posso melhorar? Onde eu posso ser alguém diferente? Gente, preste atenção. Nós temos uma geração desesperada, uma geração angustiada, uma geração doente, enferma, precisando que você, como diz as Escrituras, brilhe como um astro. Paulo diz isso, vamos brilhar. A natureza está esperando, as pessoas lá fora estão esperando. Você tem que ter tão cheio de Jesus, tão cheio da presença do Espírito, que quando você chegar no seu local do trabalho, as pessoas vão olhar para você. O Espírito Santo vai estar tão perto de você, que elas vão começar a chorar. Vão olhar para você e dizer, rapaz, a gente quer o que você quer, o que você tem. A gente quer essa presença. Gente, só isso
preste atenção no que eu vou dizer, vai poder mudar essa geração. Método ganha, performance, modelo de igreja, padrão, mas a presença do Espírito, ela consolida. A presença do Espírito, ela move. A presença do Espírito, ela atrai, ela puxa as pessoas. Então, seja um odre novo, seja um pano novo, não cause mais escândalo. Chega. Tem muita performance no nosso meio, muita performance, mas pouca vida de Deus, muita religiosidade, pouca presença do Espírito. E eu vou te dizer uma coisa: a gente não engana Deus. E vocês estão diante de um homem, e eu sou um pastor, que dificilmente você vai me enganar. Pare de viver uma performance. Seja honesto, honesta. Rasgue seu coração e queira mais de Deus, da presença de Deus. Sabe, aqueles que vivem em performance, eu disse aqui ano passado, muitos vão sair, vão ser cortados, e vão mesmo. Cuidado com essa poda para não alcançar você. Não sei se hoje vai dar tempo, mas eu vou tentar tirar fotos dos cachos de uvas que já estão começando a amadurecer lá da minha videira. Nunca, aliás, dei uma vez um cachinho com 3 uvinhas, doce igual mel. Eu até me alegrei. Mas depois dessa última poda que eu fiz, nossa, vou tentar tirar a foto. Semana passada, segunda-feira agora, já estavam começando a roxear, que elas ficam bem verdes. Eu vou ver se eu consigo tirar e mandar, por causa da poda. Sem poda, sem tratamento, não tem como. Esse processo da sexta-feira passada, né? Fizeram uma semana ontem. Eu fui tão podado por Deus. Eu ali sentado ouvindo, lendo o livro. Meu Deus, eu quero ser um homem obediente, mas acima de tudo, obediente ao Espírito de Deus. Amém? Feche seus olhos, daí mesmo onde você está. Ore ao Senhor. Ore ao Senhor. Peça ao Espírito Santo para te tornar de verdade, a partir de hoje, um odre novo, para conter a presença do Espírito de Deus. Um odre novo. Um odre novo. Ah, Senhor, enche-nos, enche-nos, até transbordar. Oh Deus, me torna um homem novo, torna-nos novos no Senhor. Enche-nos, 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 Espírito Santo, enche-nos. Oh Jesus, enche-nos, transforma-nos à imagem e semelhança de Cristo. Amém? Amém, queridos?